Tudo bom, turma? Dando continuidade então agora no bloco 2, nós vamos falar a respeito de método e técnica. Qual é a diferença entre um e outro? Então, o método ele consiste em regras básicas para você chegar a um fim, ou seja, você mostrar como que você deve conduzir aquele pensamento ou aquela ação para que determinado objetivo seja atingido, seja alcançado com eficiência. Basicamente, você tem ali uma ordem a ser seguida, né, em busca daquele objetivo, em busca daquela verdade. Então, basicamente, né, resumindo, o método ele é o caminho. A técnica é a forma de você agir, é o passo a passo, é um conjunto de regras e normas, protocolos que você utiliza. Então, ele seria, no caso, o itinerário e o meio de transporte. Um exemplo clássico que eu utilizo é, por exemplo, eu quero ir de Rio Verde a Goiânia. Então, qual método eu vou utilizar? Eu vou de carro? Eu vou a pé? Eu vou de moto? Eu vou correndo? Então, esse é o método. Isso seria a definição do método. Agora, qual seria a técnica, o passo a passo? Então, a técnica é aquela receita de bolo. Olha, eu vou acordar amanhã, 8 horas da manhã, vou escovar os dentes, vou pegar o carro, vou abastecer o carro, vou pegar a rodovia BR-060, vou ir rumo a Goiânia, vou fazer uma pausa para tomar um café da manhã. Então, até chegar lá em Goiânia. Então, essa é a diferença entre método e técnica. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Então, em resumo, né, o método ele é um conjunto de etapas ordenadamente dispostas, tá? Enquanto a técnica está ligada ao modo que você vai realizar essas atividades, de uma forma mais hábil, mais perfeita e mais operacionalizada do método. Então aqui, ó, só para ilustrar para vocês, ele está demonstrando aqui um método, né, um determinado cientista, onde ele observa, faz perguntas, levanta hipóteses, faz um experimento, analisa os dados e faz a conclusão daqueles dados dele. Então isso aqui é um método, tá? Segundo o filósofo inglês Francis Bacon, né, as várias etapas do método científico são, né, quais são essas etapas? A observação, a pergunta, as hipóteses, o experimento e, por fim, análise e conclusão. E aí, qual método vai ser utilizado para resolver um determinado problema? Então, antes de você escolher um método, o primeiro passo que você deve fazer é definir um problema, né? Exemplo, né? Os membros de uma família estão sofrendo de problemas respiratórios constantes. Então, qual método eu vou utilizar para resolver esse problema? Por exemplo, vou melhorar a limpeza da casa. Então, esse é o método. E a técnica? A técnica é o passo a passo de como fazer a limpeza. Vou encher o balde, preparar uma mistura, jogar água, esfregar o ambiente, rapar o ambiente, por aí vai. É muito importante, pessoal, vocês saberem que não existe ciência sem o emprego de métodos científicos, tá? Então, diretamente uma coisa está relacionada à outra, tá? Então, o método vai ser esse conjunto de atividades sistemáticas para que você alcance um determinado objetivo e que você consiga validá-los e verificar se ele é um pensamento, se é algo verdadeiro, se é uma conclusão positiva ou se é algo que é refutado, se é uma conclusão negativa, tá? Bem, os métodos de abordagem, né, e a classificação das investigações. Então, basicamente, os métodos podem ser classificados em métodos dedutivos, indutivos, hipotético-dedutivos, dialéticos e fenomenológicos.
Primeiramente, método dedutivo. Método dedutivo é aquele que acontece por intermédio de uma cadeia de raciocínio em ordem descendente. Ou seja, você parte de uma premissa maior para uma premissa menor, até você chegar numa conclusão. Então, exemplo: todo homem é mortal. Pedro é homem. Logo, qual é a conclusão? Se todo homem é mortal e se Pedro é homem, eu posso concluir que Pedro é mortal. Então, assim funciona o método dedutivo. Você parte do macro para o micro. Já o método indutivo, ele é um método que visa a generalização, ou seja, a gente partir de algo particular para chegar em uma conclusão ou uma questão mais ampla e geral, tá? E aí, geralmente, ele vem do quê? De experimentações, de observação de casos concretos. Então, olha aqui esse exemplo de método. Só voltar aqui um pouquinho. Então, método dedutivo. Aí vamos aqui, nossa observação do método indutivo. Então, o fato. Então, é um fato, é algo particular. Antônio é mortal. João é mortal. Paulo é mortal. Carlos é mortal. No método indutivo, a gente usa uma comparação. Ora, Antônio, João, Paulo e Carlos são o quê? São homens. Aí eu vou para a generalização. Logo, todos os homens são mortais. Então, lá no dedutivo, eu parti do pressuposto que o homem era mortal e cheguei na conclusão que Pedro era mortal. Aqui eu estou fazendo o inverso. Eu estou partindo de algo específico, dizendo que uma pessoa é mortal, comparo com as demais e chego à conclusão que todos os homens são mortais. Então, esse é o método indutivo. O método hipotético dedutivo, ele é um pouquinho mais elaborado. Você basicamente inicia com um problema ou uma lacuna no conhecimento científico, e aí você passa pela formulação de hipóteses e por um processo de inferência dedutiva, no qual a gente testa a predição da ocorrência de fenômenos. Então, basicamente, você vai fazer o quê? Você levanta um problema, levanta conjecturas, faz a dedução das consequências observadas, você faz uma tentativa de falseamento, que seria uma espécie de interpretação dos dados e resultados, e aí no final você vai fazer uma corroboração, você vai fazer uma conclusão daquele seu método. Aqui, né, esse fluxograma ilustra um pouquinho melhor como que seria esse nosso método hipotético dedutivo. Então você parte de um conhecimento existente, usa um modelo teórico, faz a dedução das consequências, testa as hipóteses, faz a avaliação, e aí você vai corroborar ou refutar aquele seu resultado, aquele seu modelo. E aí, por fim, a gente tem o método dialético, que ele é utilizado muito onde? Em pesquisas qualitativas, onde demanda uma interpretação mais dinâmica da realidade. Então, você vai verificar o seguinte: você vai verificar que os fatos eles não podem ser relevados fora de um contexto social, político e econômico. E esse método dialético ele se opõe naturalmente a qualquer modo de pensar em que a ordem quantitativa torne norma. Então, na natureza, tudo se relaciona, na natureza, tudo se transforma, logo, existe sempre uma contradição inerente a cada fenômeno. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido bem essa diferenciação e essas definições dos tipos de métodos, tá? Por fim, o método fenomenológico, tá? O fenomenológico, ele não explica leis nem deduz a partir de princípios. Ele apenas considera o quê? O que está presente à consciência, no caso, o objeto. Então, ele não é dedutivo nem empírico. Basicamente, ele vai fazer o quê? Analisar dados e esclarecer esses dados.
através basicamente de intuição. Então ele visa apenas o dado, o fenômeno, não importa a natureza real ou fictícia daquele fenômeno, tá? Pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês a respeito dos métodos, tá? E até a próxima.